fenômeno de Raynaud é um fenômeno, é uma manifestação descrita por quem? Vamos lá, agora a gente vai precisar usar o nosso francês, hein? Quem é que descobriu o fenômeno de Raynaud? Quem é que descreveu o fenômeno de Raynaud? Justamente um médico francês chamado, vamos lá, ó, agora todo mundo caprichando, chamado Maurice Raynaud. Tá bom? Então, o famoso Maurício Raynaud foi esse médico francês que lá em 1862 começou a notar que algumas pessoas, né, tinham esse fenômeno nas mãos, nos pés, em outras partes do corpo, né, onde em algumas situações as mãos, os pés, o nariz, a boca dessas pessoas ia mudando de cor com o passar do tempo, tá bom? Então, esse médico francês Maurice Raynaud, descobriu, começou a notar isso em várias pessoas, tá? E depois ele começou a notar que essa mudança de cor seguia um padrão, que sempre ficava primeiro branco, depois roxo e depois avermelhado, quente, tá bom? E aí foi que eles foram lá e começaram a descrever como fenômeno de Raynaud, né? Depois os estudos foram evoluindo e esses médicos começaram a perceber que esse fenômeno, né, essa mudança de cor que acontecia nessa sequência branco, roxo e vermelho, estava relacionado a várias doenças, inclusive várias doenças reumáticas, tá bom? E aí a gente foi estudando, foi conhecendo, foi investigando, foi relacionando esse fenômeno, essas mudanças de cores, né, das mãos, dos pés, a várias doenças reumáticas e até que a gente chegou no conhecimento que nós temos hoje em relação ao fenômeno de Raynaud, tá? E hoje, o que a gente sabe sobre o fenômeno de Raynaud? O que é o fenômeno de Raynaud hoje em dia no mundo médico, principalmente no mundo da reumatologia? É um fenômeno, né, é um evento em que as extremidades da pessoa passam por essas três fases, tá bom? Essa fase de palidez, onde as mãos, os pés, as extremidades ficam bem brancos, de uma forma bem marcada. Depois vai para a fase que a gente chama de cianose, que é quando as extremidades ficam roxas, azuladas. E depois nós vamos para a terceira e última fase, que é a fase de vermelhidão, onde as extremidades ficam vermelhas e quentes, tá bom? E isso acontece, né? Esse fenômeno, essa sequência de mudança de cor das extremidades acontece quando a pessoa se expõe ao frio ou se expõe a alguma situação de estresse, tá bom? Então esse é o fenômeno de Raynaud, quando a pessoa se expõe ao frio ou a uma mudança de temperatura ou a uma situação de estresse e aí as extremidades dessa pessoa mudam de cor nessa sequência e passam por essas três fases, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma foto para vocês. Vocês sabem que eu não gosto muito de trazer foto de pessoas, de pacientes e tal, mas para mostrar o fenômeno de Raynaud é muito importante, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês fotos do que é um fenômeno de Raynaud, porque eu sei que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, tá? Então, se o pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram não tá vendo as fotos, mas aqui no YouTube eu pus uma foto das mãos, tá? Quem quiser sair do Instagram, vem pro canal do YouTube, o link tá na bio, que aqui vai ter umas imagens que são bem importantes para vocês entenderem essa aula, tá? Então, vocês olham aqui na foto de cima e na foto da esquerda embaixo, a parte branca, né? A parte pálida. Essa é a primeira fase, a primeira etapa do fenômeno de Raynaud, tá? Aqui na outra parte, os dedos roxos são a segunda fase do fenômeno de Raynaud, que é a parte onde fica roxo, azulado, tá bom? E depois tem a fase onde fica avermelhado, onde vai retomando a coloração normal, tá? Então veja que é algo bem marcado, é algo bem definido, né? Não é simplesmente aquela mão branquinha, aquela mão fria, não, é algo bem marcado, bem definido e tem que passar por essas fases para ser considerado como fenômeno de Raynaud, tá bom? A fase branca, depois a fase azul e depois o retorno da coloração normal e até ficando um pouco mais avermelhado, tá? Isso é o fenômeno de Raynaud, certo?